Como corretor de imóveis, nunca se sabe com quem está lidando. Ela poderia ser uma bilionária de verdade, poderia ser uma golpista, e eu nunca saberia a diferença. Este projeto é tipo um Robin Hood. Eu fingi ser uma bilionária para poder entrar nos apartamentos mais exclusivos de Nova York. Não vendemos só um prédio. O estilo de vida que oferecemos é o verdadeiro motivo das pessoas morarem aqui. 85 milhões, 10 milhões, 16 milhões. Essas pessoas são o 1% do 1%. Eu acho realmente obsceno que, esses prédios existam. Sua empregada vai estar preparando o jantar enquanto você está tomando um dos melhores champanhes na banheira com seu marido. Imagine acordar todas as manhãs com essas vistas. Gabriela, eu realmente te vejo morando aqui. A propriedade mais barata que visitei custava 10 milhões e a mais cara, 85 milhões. Eles manipulam as cidades em prejuízo de todas as outras pessoas que vivem nelas. Meu nome é Andy Schmidt e, em 2016, passei 3 meses em Nova York em um programa de residência artística. Basicamente, toda essa ideia começou com um grande clichê. Eu fui até o Empire State Building e vi aquela vista. E eu basicamente percebi que existem muitos prédios que são tão altos ou até mais altos do que o Empire State Building. E eu basicamente fiquei muito curiosa para saber como era a vista desses prédios. Foi então que iniciei meu livro e projeto. Eu escolhi 25 edifícios de torres ultra luxuosas e altas. 93 andares acima da cidade. Com 81 milhões, você tem uma cobertura de 780 metros quadrados e vistas panorâmicas do chão ao teto para a metrópole. Meu objetivo era realmente mostrar essas vistas que são consideradas as melhores que você pode ter privadamente em Nova York. Inicialmente, eu só queria fotografar as vistas para o livro. Conforme eu ia me aprofundando cada vez mais nesse mundo, ficava cada vez mais óbvio que era algo totalmente bizarro e louco. Deitada na cama, eu só pensava como eu vou entrar nesses prédios. Eu me lembro que contei sobre o projeto para a curadora que estava trabalhando na residência e ela me disse: de jeito nenhum, eles deixariam você entrar sem uma verificação de crédito. A única maneira de conseguir isso é fingir ser uma bilionária procurando um apartamento. A partir do momento em que comecei a trabalhar no projeto, isso era praticamente a única coisa em que eu conseguia pensar. Anotar, conferir o endereço, ir para casa, verificar se há algum imóvel disponível, ligar para a imobiliária. Normalmente, no dia seguinte, eu ia ao imóvel e fotografava à vista. Então, realmente, por 3 meses, eu estava vivendo entre essa Gabriela, que era a minha persona bilionária, e eu mesma, indo e voltando de metrô na linha A, do Brooklyn a Manhattan. Meu nome é Daniel Rosenstein, eu trabalho no ramo imobiliário há 4 anos. Conheci a Andy há 2 anos enquanto ela se infiltrava nas propriedades mais exclusivas de Nova York. Eu estava alugando meus apartamentos no Upper West Side pelo Airbnb. Lembro que ele me perguntou: o que você faz em Nova York? E quando ele disse que era corretor de imóveis, eu fiquei um pouco hesitante em contar para ele o motivo de eu ter vindo para cá. Ela disse que estava escrevendo um livro, né? Então pensei, será que ela está zombando da nossa profissão? Eu só estou participando do seu projeto aqui. Quanto mais ela explicava, mais eu entendia seu ponto de vista, que é que quase ninguém tem acesso a esses apartamentos. É preciso passar por um porteiro e procurar um corretor. Não é como um mercado imobiliário comum, onde basta ir a um open house. Ela fez algumas perguntas, acho que sobre como fazer para entrar nesses prédios. Eu disse para ela usar o termo que estamos procurando, pied à terre, ou segunda casa na cidade. Muitas pessoas realmente ricas procuram segunda, terceira, quarta, quinta casa. E ela, naquele momento, já tinha basicamente criado toda a sua persona. Gabriela é de fato meu nome do meio. No início, não sabia se verificariam meu passaporte e em algumas propriedades realmente conferiram. E eu me lembro que naquela época fiquei realmente obcecada por muitos desses pequenos detalhes, tipo que eu precisava fazer as unhas, precisava ter sapatos adequados, uma bolsa adequada. Para fazer esse projeto, eu precisava levar minha câmera e fotografar à vista. Isso claramente me tornou incomum para os agentes. Mas eu também percebi que quanto mais estranha eu ajo, mais convincente é que eu sou realmente uma bilionária e simplesmente não estou nem aí. Eu estava muito nervosa nessa primeira visita.
A corretora começou a me perguntar se eu tenho chefe, se eu tenho babá, se nós temos motorista particular. Só respondi sim ou não aleatoriamente. E todas essas respostas meio que se tornaram parte do que a Gabriela era. Diga ao seu marido todas as manhãs que é realmente aqui que você quer estar. Existem diferentes tipos de agentes. Alguns são muito naturais e apenas mostram para você os apartamentos. Aqui está a cozinha, aqui está o banheiro, este é o preço, e existe o outro extremo do espectro. Você sentirá, Gabriela. É como fazer uma viagem das calçadas da velha Nova York do século XIX para as calçadas de Florença. Na verdade, talvez eu prefira mesmo o século XXI. Então imagine sua filha correndo por aí dizendo Virgem Húngara. Era bem difícil manter a seriedade nessas exibições. Tipo assim, era realmente bizarro o que eles me diziam. Sente-se aí, Gabriela. Esse momento é só seu. Apenas fale ao seu marido, ele te ama e quer que você seja feliz. Tenho certeza de que ele não vai te negar se você contar para ele. Essa é realmente a sua primeira escolha. Porque esse segmento de ultraluxo do mercado imobiliário, na verdade, agora não está indo tão bem assim. Quanto mais novo o empreendimento, mais malucas são as comodidades que eles oferecem, porque realmente existe uma competição enorme. Uma das coisas que se tornou um padrão absoluto para esses prédios é a sala de simulador de golfe, restaurante privativo com estrela Michelin no prédio, teatro, piscina, obviamente. Academia Equinox, eles têm sala de recreação infantil, sinuca, conferências e muito mais. Em uma das coberturas, eles te davam um iate de presente quando você comprava o apartamento. Um iate. Então você mencionou o número de pessoas que realmente vivem na pobreza de acordo com os números federais de pobreza. Mas todos nós sabemos, vivendo em Nova York, que é um jogo totalmente diferente. O aluguel médio em toda a cidade voltou a quase os níveis de antes da pandemia. Construímos menos casas nos anos 2010 do que em qualquer década desde 1960. Acho que a pobreza geralmente é retratada a partir de baixo, então falam sobre pessoas em situação de rua ou sobre pessoas que não conseguem pagar por moradia. Acho que quando você vê isso a partir desse topo da esfera, de alguma forma isso também diz muito. Os prédios que você pode ver de todos os cantos da cidade são esses imóveis ultra luxuosos que, na verdade, não são acessíveis para ninguém. Apartamentos e prédios estão com 60% a 70% de suas unidades vazias. Um paraíso comercial e residencial com alguns dos prédios mais altos da cidade e os restaurantes e condomínios mais caros. Se você quiser chamar a Torrey Steinway de lar, os estúdios começam a partir de 77 milhões. Não é falta de empatia pelo sem-teto, mas quem mora no 157 paga milhões de dólares para viver lá. Você quer um abrigo para sem-teto no seu prédio? Acho que não. Não construímos moradias suficientes para quem precisa de um lar. Veja como é viver no menor apartamento de Nova York. Seja qual for a sua expectativa, diminua. Então, esses prédios são, de certa forma, meio que sem alma mesmo. Eles são super padronizados. As tendências dessas propriedades são semelhantes, com acabamentos, materiais e alguns layouts idênticos. Acho realmente desafiador criar algo diferente quando se trabalha basicamente com o mesmo layout, que é um quadrado alto ou um retângulo no céu. Uau, quem era designer de interiores? Deborah Berg. Não há ninguém melhor em design no momento. Então sempre havia algum tipo muito especial de mármore no apartamento que os corretores faziam questão de destacar. O mármore é siberiano, que agora é o melhor do mercado. Depois você teria o piso de carvalho, que é sempre o melhor tipo de piso de carvalho. E não tem realmente nada que faça qualquer um desses prédios se destacar, para ser sincera. Mas não é realmente surpreendente quando você percebe que, na maioria dos casos, é apenas uma forma de investimento. Então não se trata realmente de viver e não se trata de ter uma alma, e isso fica muito óbvio quando você está lá. Uma das coisas mais marcantes foi como os corretores estão sempre tentando se esforçar ao máximo para me dizer que ninguém mais mora nesses prédios, que eu não vou ter nenhum vizinho. Muitas torres da Billionaire Row servem como investimento para estrangeiros e locais que alugam ou apenas possuem os imóveis. Deixam vazios por anos e depois revendem. É um investimento seguro, preserva valor, mas isso acaba resultando em prédios totalmente vazios. Existe um efeito cascata, então quando as propriedades super caras ficam ainda mais caras, isso aumenta o valor de tudo que está abaixo delas.
Ouço com frequência que esse projeto é como um projeto Robin Hood, no sentido de que estou trazendo para o público vistas que outras pessoas ou a maioria das pessoas não podem ver. Estar tão alto é legal, mas não foi uma boa sensação. Um dos grandes problemas desses prédios é que eles projetam, às vezes, centenas de metros de sombra. Por exemplo, sobre o Central Park, as salas de estar antes ensolaradas de outras pessoas ou apenas sobre as ruas. E, de certa forma, esses prédios que nem sequer são habitados estão tirando coisas tão naturais do resto da cidade como a luz do sol. Há muito dinheiro em Nova York e acredito que isso sempre vai continuar. Acho que a cidade ficará ainda mais segregada. O que eu aprendi com esse projeto é realmente o quão obscenas são as diferenças na sociedade, eu acho. E como isso pode se traduzir nessa forma física muito literal na cidade e como isso está impactando tudo ao redor.